Olá pessoal, saudações de paz e muitas alegrias a todos os filhos e filhas de Deus. Mais uma vez por aqui, com muito prazer, com muita alegria, para gravarmos a terceira aula deste livro aqui, que tem por título A Imagem, aliás, Retornando à Imagem e Semelhança de Deus. Existem muitas pessoas, eu digo evangélicas, cristãs, vivendo fora do plano e do propósito de Deus. Vivendo a vida que Deus não idealizou para ela. E isso é triste, isso é lamentável. Porque são tantas promessas que Deus, mediante Jesus, ele fez. E digo de passagem, as promessas que Deus fez, que está na Bíblia, são promessas para serem vividas. Não são simples histórias, não são simples, meras palavras. O investimento de Deus em relação ao ser humano foi um investimento muito alto. Foi o melhor que Deus poderia ter feito, o melhor que Deus fez. E esse investimento, ele não alcançou o seu êxito ainda, não porque Deus tem a culpa nisso. Mas dentro do contexto da liberdade que Deus deu ao ser humano, o que algumas pessoas chamam de livre-arbítrio, ele permite que o ser humano faça suas escolhas e ele permita que o ser humano leve a vida conforme o seu entendimento, conforme a sua maneira, conforme o seu jeito, conforme a doutrinação dos seus antepassados e conforme os seus mentores espirituais. Mas de antemão eu quero dizer para você que o plano de Deus para todo ser humano, principalmente daquele que crê em Cristo, daquele que tem a Bíblia como uma regra de fé, que tem a Bíblia como o livro, a palavra de Deus que ele procura para nortear a sua vida, esse plano é mirabolante, é fantástico. É realmente, sem sombra de dúvida, a salvação do planeta inteiro. Não só a salvação da humanidade, principalmente, mas a salvação de todo um planeta. Todos os problemas, sem exceção, se resolveria ou se resolve quando a gente entender o plano de Deus revelado por Cristo. De antes da fundação desse mundo, quando o ser humano nem aqui existia, pelo menos não de uma forma consciente, esse plano, antes da pré-história, antes de tudo, já tinha sido estabelecido para que quando o homem chegasse aqui nesse planeta, fosse entendendo, compreendendo, se desenvolvendo, até chegar no ápice desse plano que teve assim, o seu ponto mais alto quando uma pessoa chamada Jesus, quando Deus ele se humanizou, esse ser humano chamado Jesus, e aí ele revelou para o mundo que plano seria esse. Há mais de 2000 anos atrás, segundo a cronologia
humana, do calendário, Jesus trouxe à tona a revelação desse plano. Com algumas frases, algumas palavras, ele tentou decifrar palavras como, frases como eu vim para que tenham vida e tenham abundância, e tenham em abundância. Palavras como o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos. Palavras como aquele que beber da água que eu lhe der, se tornará uma fonte que jorrará para a vida eterna. Frases como eu sou o pão da vida, frases como aquele que comer do pão que eu lhe der nunca mais terá fome, aquele que eu beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Essas frases foram ditas há muito tempo atrás e as pessoas não souberam aproveitar o seu real sentido, não souberam decifrar o código. Haja vista que hoje, quando eu digo que tem pessoas que estão fora do propósito divino, são pessoas que dizem, eu tenho a Cristo, eu tenho a Deus, mas sua vida não condiz com isso. Eu não estou falando nem de moralidade, não estou falando nem de ética, de nada disso. Eu estou falando de vida, estou falando de alma, eu estou falando de sentimento. Como essa pessoa é por dentro, como ela reage, como ela age, como ela se comporta no âmago do seu ser, porque é lá dentro onde Deus quer trabalhar e quer habitar. As coisas de fora são secundárias, que Deus trata do espírito, da alma do homem. É isso que Deus trata. E é comum, não é normal, mas é comum a gente ver muitos cristãos que se dizem cristãos sofrendo. Os mesmos dilemas, as mesmas dores, as mesmas inseguranças, os mesmos medos, as mesmas fobias que as pessoas que não conhecem a Cristo vivem. Então não tem diferença, não tem como você desmembrar, porque eles estão vivendo iguaizinhos. E o plano, eu te asseguro, o plano não é esse. Porque se for para viver a mesma vida em que os gentios e os humanos que não conhecem a Cristo vivem, não fez sentido todo investimento que Deus fez na pessoa de Jesus. É preciso que a gente reflita profundamente no que é que significa Jesus dizer, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É preciso que a gente reflita profundamente naquilo que ele disse à mulher samaritana. Se você conhecesse o dom de Deus, olha só, se você conhecesse, quer dizer, você é ignorante, você não conhece. Como é ignorante muitas pessoas que estão nas igrejas, que carregam suas Bíblias, que vão aos cultos. Ele disse, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede água? Você lhe pediria e ele te daria água viva. Então é disso que eu estou falando para você, de fazer a diferença, de enfrentar os mesmos problemas e os mesmos desafios, mas reagir de forma diferente. Reagir como Jesus reagia. Está lá em uma tempestade, Jesus, humanamente, Deus ali, encarnado em Jesus como ser humano, e uma grande tempestade se levantou e os discípulos, atormentados, medrosos, sabe, em pânico, em desespero, e Jesus dormia um profundo sono. Olha a diferença. Jesus humano ali, na sua humanidade integral, né?
com a diferença de que sua mente estava consciente da presença de Deus nele, do Deus encarnado nele, mas era humano, 100% humano. E enquanto os discípulos estavam desesperados com a possibilidade de um naufrágio, de uma morte por meio das ondas bravias, as bravas ondas, Jesus dormia um profundo sono. Olha a diferença. Desespero de um lado e tranquilidade e suavidade do outro lado. Mas o problema era o mesmo. O que era que fazia a diferença naquele momento? A reação. Você está entendendo onde é que eu quero chegar? Não nos livraremos das adversidades. O que importa é como reagir a essas dificuldades. Isso é onde consiste a beleza e onde a gente vê que o plano de Deus está dando certo na vida daquela pessoa. Lembra que Jesus falou, no mundo tereis tribulações, mas o que foi que ele disse? Tende bom ânimo. Lembra-se do que é que a Bíblia diz por intermédio de Paulo? Tende grande gozo quando passardes por diversas tribulações, por diversas dificuldades. Então o segredo está em como reagir. O segredo está em como você vai encarar essas adversidades. E aí onde você vai ver se você está na carne ou se você está no espírito. Se Deus está ativamente em você, se você está vivendo a vida de Deus, se você tem essa consciência de que o Deus que estava encarnado em Jesus está também em você, a sua reação, o seu espírito vai reagir de forma diferente. A sua reação não vai ser como a dos humanos normais que não têm o conhecimento de Deus, que não têm ativado em si o Espírito de Deus. Ora, nesse exato momento eu estou passando problemas terríveis, como eu acredito que muitos cristãos também estão. Agora, a minha forma de reagir, ela tem sido diferente do que quando eu agia antes, quando eu não tinha esse conhecimento ainda. No lugar de desespero, no lugar de pânico, no lugar de eu agir com a minha intelectualidade humana, eu estou agindo e reagindo segundo o Espírito Divino, o Espírito de Deus que está ativado e consciente em mim. Eu estou me expressando de acordo com a natureza divina, com a natureza de Deus adquirida, o que eu chamo da primeira natureza. Isso evita uma série de problemas. Isso glorifica a Deus. Ao contrário do outro lado. Se você é um cristão, se depara com um problema que todo ser humano se depara, e você reage como todo ser humano normal e comum que não tem o conhecimento de Deus, onde é que Deus está sendo glorificado nisso? Como é que você vai estabelecer a diferença? Como é que você vai tornar conhecido Deus na vida dessa pessoa? Ela vai olhar para você e vai dizer, não tem diferença nenhuma. Então Jesus não veio prometer facilidades, Jesus não veio prometer alienação, nem ensinar isso, mas ele veio prometer formas diferenciadas de se reagir. Reagir pelo Espírito. Reagir segundo a natureza de Deus que está em mim e que está em você. Viver essa vida abundante em meio às adversidades dessa vida, sem fugir dos problemas, mas não se deixar ser levado por eles, não entrar em pânico, porque isso traz uma série de complicações, inclusive o que chamam por aí de doenças psicossomáticas, tem na sua maioria a causa nas atitudes de desespero, de pânico, de depressão, de raiva, de ódio, de ira, de revolta. E isso tudo faz parte do compêndio carnal e não do compêndio espiritual, que é onde nós devemos residir. Então,
acompanha-nos nestas reflexões, acompanha-nos, ora a Deus para que este livro seja impresso, para que caia na mão de muitas pessoas, porque o mundo, sem querer ser pessimista, ele está prestes a colapsar. E a igreja está indo com ele. Se a igreja não abrir os olhos, não retornar, como é o título do livro, retornando à imagem e semelhança de Deus, não haverá quem salve este mundo. Lembra-te que a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, mas se a gente começar a se comportar de acordo com que o mundo está se comportando, colapsaremos juntos. Vamos juntos para o mesmo buraco e não há quem possa estar fora para pegar na mão das pessoas e salvá-las, resgatá-las. Porque nós estamos, lembra que a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então está na hora da gente renovar o nosso entendimento. Está na hora da gente retornar para sermos a imagem e semelhança de Deus e vivê-la isso na prática, na íntegra. E é sobre isso que eu venho falar, é sobre isso que eu estou falando aqui, porque nós somos sal da terra, é para ser, e luz do mundo. O sal tem a função de preservar. A luz tem a função de trazer à tona, de esclarecer. E é grande a nossa responsabilidade. E é um desafio imenso, mas é muito prazeroso. Entender isso, viver isso, te dá um sentido espetacular sobre a vida. Você refletir, Deus está ativo em mim. O Espírito de Deus está ativo e consciente na minha vida. Eu tenho uma função aqui nesta terra, expressar a imagem e semelhança de Deus, expressar aquilo que Deus é. Continuar com esse legado, continuar com esta missão, continuar com este propósito de ser aquilo que Jesus foi em terra, expressando a imagem e semelhança de Deus. Olha, Jesus falou, são tantas coisas, tantas promessas que não cabem em 20 minutos de vídeo. Tudo aquilo que Jesus falou. E ele falou uma das coisas que eu acho espetacular e gostaria de compartilhar com você, que ele disse, em meu nome farão as obras que eu faço e farão maiores, porque eu vou para o meu Pai e a bola vai estar com vocês e o cajado vai ficar com vocês e a missão deve continuar com vocês. Eu fiz a minha parte, eu instruí, mas agora eu deixo com vocês para que vocês possam continuar. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou dar para vocês outro Consolador. O Espírito de Deus, o Espírito Divino. E este deve estar ativado e consciente para que a gente possa seguir nessa missão. Mas lamento profundamente, não é isso que estão fazendo com o Evangelho. Essa distorção de um sistema religioso omisso e que tem cada dia mais se tornado carnal, cada dia mais tem se desviado do propósito. Não é isso que estão vivendo por aí, que estão tentando ensinar para você. Tenha humildade. Você foi escolhido. Esse vídeo não chegou até você por acaso. Você foi escolhido para viver a melhor vida neste planeta. Não aceite menos do que isso. Não aceite menos do que o propósito de Deus para a sua vida. Não aceite menos do que a ideia de Deus para a sua vida. Deus, repito, quer se expressar por você, quer se fazer tornar conhecido através de você. Necessário é que você entenda que você veio a este mundo para viver a melhor vida deste planeta, expressando aquilo que Deus é.
Não estou falando de nada de material. O material é consequência. Eu estou falando de primeiro se tratar e entender o plano espiritual, de viver essa vida abundante dentro de você e deixar que o Espírito se manifeste, seja ativado, seja desperto dentro de você. Ore a Deus, peça isso, Senhor, me revela o teu propósito para a minha vida. Eu busquei isso com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, de forma autônoma, não aceitando muitas coisas, abrindo mão de outras coisas, sofrendo por causa disso, mas cheguei no ápice. E daqui para frente é só evolução. Jesus falou, eu quero encerrar com isso aqui, porque é muita coisa boa, mas você tem um tempo para assistir esse vídeo e tem que arranjar tempo para levar a sua vida. Espera só mais um pouquinho, que eu vou te dizer uma coisa. Jesus disse assim, ó, a mulher quando está para dar à luz, ela sente dores profundas. E a dor se aprofunda ainda mais na medida em que a hora de nascer o menino vai chegando. Mas depois que o menino nasce, ela nem se lembra do sofrimento que ela teve, pela alegria de ter dado um menino ao mundo, de ter dado um filho, de ter tido um filho. Então, a época do sofrimento, meu amigo, já passou. O menino já nasceu. O filho já veio ao mundo. Agora é só alegria, só gozo, só paz, só abundância em meio às tribulações dessa vida. E o seu desafio é isso, é viver esta vida de Deus, essa vida abundante, em meio à adversidade dessa vida, em meio a esta loucura que é a vida moderna. Não perca o fio da meada. Deus quer se expressar neste mundo através de você. Como consequência disso, você vai ter a melhor vida deste planeta. Você vai viver a vida de Deus neste planeta chamado Terra e vai influenciar muitas pessoas. Busque isso, se preocupe com isso, se informe sobre isso. Se quiser conversar sobre isso, eu estou à inteira disposição. Se quiser buscar orientação, eu estou à sua inteira disposição. Eu garanto a você, foram muitas horas de busca, foram muitas horas de sofrimento até para chegar a esse ponto, mas tem muita coisa aqui que Deus revelou, que Deus mostrou para a gente e que a gente tem esta missão de continuar com isso, sem cobrar nada, sem exigir nada, apenas pedindo a sua oração, apresentando a Deus este livro, apresentando a Deus a mim e, querendo Deus, revela para mim também. Eu quero também essa vida abundante, eu quero também viver expressando a tua imagem, a tua semelhança. E ajuda este irmão, porque não é simples, não é fácil. Ainda sou humano, ainda sou sujeito às falhas e ainda falho muito. Mas o plano é esse. O plano é continuar intensificando nisso. O plano é não abrir mão disso. O plano é dizer eu não aceito menos do que isso. Cair, levanta, mais forte, em frente. E uma vez que Deus despertou na gente, nunca mais Ele adormecerá dentro de nós. E a vitória é nossa, no nome de Jesus.